Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Programa da Fé. De volta à palavra original. Preciosos ouvintes, graça e paz vos sejam multiplicadas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, hoje encontramos uma geração que quer apenas servir-se de Deus e não servir a Deus. E justamente é porque alguns benefícios contidos na palavra não requer que sirvamos a Deus. Como, por exemplo, nós temos em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui está a operação dos dons espirituais. É porque os dons, ele é chuva. E a chuva, vocês sabem, ela não cai somente na roça. Ela cai também sobre o joio. Assim Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 45, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. Então, esta geração, ela quer apenas servir-se de Deus e não servir a Deus. Agora, estão plantando. Aos Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Os que semeiam na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas os que semeiam no Espírito, ceifará a vida eterna. Portanto, os que só apenas servem-se de Deus, estão semeando na carne. Está escrito em
Coríntios 15, a primeira carta, versículo 19. Se esperamos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora, aqueles que servem a Deus têm os mesmos benefícios que têm aqueles que só servem-se de Deus. Mas os que servem a Deus, eles têm algo mais. Eles têm a vida eterna. Malaquias, no capítulo 3, versículos 17 e 18. Porque eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa o filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Eu estava ouvindo um hino, se posso chamar de hino, porque hino é quando ele presta adoração a Deus. O hino canta que a vitória chegou e que a última palavra não é do médico, não é do advogado, é de Jesus. Isso está muito bem, porque na verdade, quando tudo falha, está escrito em Lucas 18, 27, as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 1, 37, porque para Deus nada é impossível. Portanto, quando estamos nesta situação, que o médico te desengana, o advogado não resolve a causa, e você está num beco sem saída, você precisa esperar em Deus, porque a sua palavra não falha e Deus é fiel. Mas ter de Deus a última palavra, somente em relação a estas coisas, é suicídio espiritual. Deus tem que ter para nós a última palavra em tudo, não somente nas questões materiais, mas principalmente nas questões espirituais. Por exemplo, há pregadores que dizem assim: o meu evangelho, ele não é baseado em vestes. E eu te digo, o meu é. O meu é porque São Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho que vá além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. E ele falou em vestes. Falou. Ele disse na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 9. A mulher se atavie em traje honesto, com pudor, modéstia, não com ouro, ou tranças, ou vestidos
preciosos. Trança porque naquele tempo as prostitutas, que andavam muito mais bem vestidas do que as damas de hoje, elas, para se identificarem, usavam tranças. Mas, ele diz, a mulher se atavia em traje honesto, com pudor. O que é pudor? É vergonha. Então, será que a mulher pode tomar esta palavra como a última palavra, tanto quanto estão tomando em relação à cura, à solução de problemas? Tomar esta palavra e dizer a última palavra em relação à veste é a palavra de Deus. Nós podemos ir mais longe sobre vestes. Está escrito em Gálatas capítulo 5 sobre os pecados da carne. Gálatas 5, versículo 19. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia. Lascívia tem a ver com a vestes. Uma veste degotada, uma blusa degotada, uma saia apertada, marcando a forma do corpo, ou uma mini saia, ou simplesmente uma calça comprida que mostra a forma do corpo da mulher, é uma roupa lascívia, é uma roupa sensual. Todo homem que cobiça tais mulheres, ele comete adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher e a cobiçar, já em seu coração adulterou com ela. Então aquela mulher não estava sendo um instrumento de Deus. Ela estava sendo um instrumento do inimigo, um instrumento de Satanás. Está escrito em Romanos, no capítulo 6, no versículo 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentar-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e o vosso membro a Deus como instrumento de justiça. Portanto, uma mulher verdadeiramente cristã, ela não expõe o seu corpo. Ela pode até ser cobiçada, mas não provocando a cobiça. Aquelas que provocam terão que responder diante de Deus por adultério no dia do juízo, muito embora elas alegarão: eu nunca traí o meu esposo, eu nunca fui para a cama com outro homem, eu me mantive fiel. Mas mesmo assim, ela será julgada por adultério, porque expôs o seu corpo. Então, meu irmão ou minha irmã, tome também como a última palavra Timóteo 2, 9. A mulher se atavie em traje honesto, com pudor, vergonha.
nós pregamos sobre cabelo. Embora, como eu disse, há pregadores que dizem: nosso evangelho não é baseado em cabelo. O nosso é, porque é o mesmo evangelho que São Paulo pregou. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14 ao 16. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Portanto, o crente não é contencioso. Ele recebe a palavra como a última palavra. Aleluia, a palavra final, o conselho final. Ele vem apenas de Deus. Sim, a última palavra em relação ao seu batismo deve ser a palavra que os apóstolos pregaram. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ora, se nós estamos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, a nossa doutrina, o nosso evangelho, não deveria ser o mesmo evangelho, a mesma doutrina que eles pregaram? O nosso batismo não deveria ser o mesmo batismo que eles batizaram, já que São Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O entendimento dos apóstolos, e diga-se de passagem, eles estiveram 3 anos e meio com Cristo, aprendendo na prática. Eles tiveram seus entendimentos abertos. Lucas 24, versículo 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E eles foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. Eles receberam o Espírito Santo para serem guiados. São João 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Em Mateus 28, 19, Jesus Cristo dá uma ordem que é muito mal interpretada nos dias de hoje. Ele disse: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali foi uma ordem de batismo. E Jesus está exigindo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. São títulos de um único Deus que se manifestou em carne. O nome dele é Senhor Jesus Cristo.
esse foi o entendimento apostólico. Em Atos 2:38, quando quase 3.000 almas se aproximaram de Pedro e dos demais apóstolos e disseram: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, se nós fomos edificados no mesmo fundamento dos apóstolos e dos profetas, a nossa doutrina, o nosso entendimento, o nosso ensinamento tem que ser igual ao deles. Repito, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, diferente do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Então, tome a palavra de Deus como palavra final. Aleluia. E você diga, não é só uma parte que para mim é a última palavra. Todas as escrituras, para mim, é a última palavra. Aleluia! Nós vamos para a oração da fé. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, a palavra tem sido anunciada. Senhor, dá entendimento e cura os enfermos também, libertando os oprimidos através da palavra que foi pregada. A verdade liberta, não só do cigarro, não só da bebida, não só das drogas. A verdade liberta da maior gaiola que existe, a prisão espiritual do mau ensinamento, da falta da sã doutrina. Em nome de Jesus Cristo. Amém.